Boa tarde. Falar um pouco sobre a projeção do estado do Piauí do comércio exterior. Primeiramente, o comércio exterior, a grosso modo, é como se fosse uma mola propulsora para que o país possa pagar suas contas. E o país faz isso gerando caixa a partir das suas exportações. Quando o valor dessas exportações supera o valor das importações, nós temos o que se chama de superávit comercial ou balança comercial positiva. Caso ocorra o inverso, se as exportações forem menor que as importações, nós temos o déficit comercial. As exportações do Piauí em 2019 tiveram uma receita de aproximadamente 543 milhões de dólares, que fez com que o nosso estado ficasse na 19ª colocação, o que corresponde a 0,2% das exportações do país. Em comparação com 2018, as exportações caíram mais de 23%. Já nesse ano, no ano de 2020, até o mês de maio, a receita das exportações foram de 167 milhões de dólares, que fez com que ocorresse um crescimento de 16% comparado ao mesmo período de 2019. Os principais produtos exportados pelo Piauí são a soja, as gorduras e óleos vegetais e animais, o farelo de soja, o milho e os produtos de agropecuária. A soja corresponde a 76% das exportações do Piauí, que equivale ao ano de 2019 a 403 milhões de dólares. As gorduras e óleos vegetais correspondem a 7,4% das exportações do Piauí, que no ano de 2019 tiveram uma receita de 40 milhões de dólares. O farelo de soja corresponde a 5,6% da exportação do Piauí, que em 2019 corresponderam a 30 milhões de dólares de receita. O milho corresponde a 4,6% das exportações do Piauí e em 2019 foram 25 milhões de dólares de receita. E os demais produtos de agropecuária, os produtos agropecuários, que é o quinto maior produto de exportação do Piauí, corresponde a 3,9% das exportações do Piauí e geraram uma receita em 2019 de 21 milhões de dólares. Vamos ver os principais parceiros comerciais a nível de Brasil dos produtos exportados pelo Piauí. Primeiro, que é a soja, o Brasil tem como principais parceiros, em primeiro lugar, a China. Em segundo lugar, temos a Espanha como segundo maior comprador de soja. Em terceiro lugar, a Holanda. E em quarto lugar, o Irã. As gorduras e óleos animais e vegetais, que ocupam o segundo lugar na exportação do Piauí, a nível de Brasil, o Brasil tem como os maiores compradores China e Holanda. O farelo de soja, o Brasil tem como maior parceiro comercial a Holanda e a Alemanha. E o milho, o Brasil tem como maior parceiro comercial comprador de milho o Irã, o Japão e o Vietnã. Os produtos de agropecuária, os maiores parceiros são a China, o Japão e a Arábia Saudita. Falando um pouco sobre a questão do superávit, primeiro sobre as exportações. Em 2019 teve aproximadamente exportações, como já havia falado, de 543 milhões de dólares. Isso houve uma queda de 23% nas exportações em relação a 2018. O Brasil teve um valor de importação de 2019 de 288 milhões de dólares. Houve um aumento nas importações de 115% em relação a 2018. E como as exportações foram de 543 milhões e as importações de 288 milhões, a diferença entre exportações e importações
gera o que a gente chama de nossa balança comercial, que dá um saldo de 255 milhões de dólares. Portanto, a gente tem um superávit de 255 milhões de dólares, que é a diferença entre as exportações e as importações. Como o saldo foi positivo, a gente tem um superávit de 255 milhões de dólares, pois as exportações foram maiores que as importações. Em virtude do ranking das... Oi, continuando aqui. O Piauí ele se tornou o 19º exportador do Brasil. Entre os produtos que o Piauí mais exporta, podemos citar a soja, com 78%, as feiras vegetais, com 7,5%, os farelos e resíduos de óleo de soja, 3,6%, o mel, 1,7%. Lembrando também que o estado do Piauí referente ao Nordeste está em segundo lugar em riquezas minerais. Bom dia pessoal, dando continuidade ao trabalho do comércio exterior no nosso estado do Piauí. Como foi falando anteriormente, né, sobre os produtos formais exportados, que tem um grande potencial no nosso estado, né, foi a soja, entre outros, né, cereais, vegetais, entre outros. Já o que tem um grande potencial futuro para exportações, que o estado está tentando trazer investimentos junto com o governo federal no nosso estado, a gente pode citar a aquicultura, né? E dentro da aquicultura a gente pode citar a piscicultura, que é a criação de peixe, a carnicicultura, né? Que é a criação de camarão, né? A biotecnologia também, que nosso estado está crescendo muito, futuramente a gente pode estar exportando, além da mineração, que a mineração a gente tem um grande potencial também, né? Produz em grande escala, inclusive na nossa região aqui de Uruçuí, né? E que tem um grande potencial futuro aí para exportações do estado. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, continuando aqui a nossa apresentação sobre o nosso seminário da disciplina de Comércio Exterior, eu fiz a pesquisa a respeito dos produtos, né, que o Piauí exporta e importa. De acordo com a pesquisa, nós temos alguns produtos que são exportados, né, pelo Piauí, como, por exemplo, a soja, né, algumas gorduras e óleos vegetais, o milho também é um desses produtos, e também alguns produtos agropecuários. Em primeiro lugar, nós temos a soja liderando, né, o ranking de exportações do Piauí, seguido por algumas gorduras e óleos vegetais, né? Também animais. Em terceiro lugar vem o farelo de soja e em quarto lugar o milho e em quinto lugar outros produtos agropecuários. Como a gente pode ver, né, os produtos exportados pelo Piauí, a maioria, né, a grande maioria, pelo menos os 5 primeiros, eles são produtos que vêm da agricultura, produtos agrícolas, não é isso? Por que a soja ficou em primeiro lugar? Porque ela conseguiu um patamar de 76%, né, da quantidade desse produto exportado. Temos também aqui que no acumulado de 2019, o Piauí exportou em valores, né, 413 milhões de dólares em soja, né? Por isso que esse grão fica em primeiro lugar como produto, né, exportado do Piauí. Agora a gente vai ver aqui quais são os destinos, né, dessa exportação.
nós temos aqui alguns países, como por exemplo, China, Estados Unidos e alguns outros. Em 2019, né, no último ano passado, a China foi um dos principais destinos das exportações do Piauí, seguido da Alemanha, né? Já em 2020, a China ainda aparece como o principal país de destino, apesar das exportações para a China terem sido afetadas por conta do coronavírus, né? Nesse período agora de 2020, aconteceu que essa exportação ela teve um pequeno regresso, no caso, ela regrediu, diminuiu essa quantidade de exportação. Mas, apesar disso, né, a China ainda continua sendo o país que mais exporta do Piauí, seguido apenas pela Alemanha. Em 2020 também, apesar do coronavírus, né, ainda tem também outros poréns que acabaram por diminuir esse número da exportação. Como a gente vê aqui, além do coronavírus, né, temos também a desaceleração do crescimento chinês e o conflito entre o país oriental e os Estados Unidos, que também é um dos motivos pelo qual esse número ele vinha caindo. Mas mesmo assim, com essa queda, a China ela ainda lidera, né, os países que exportam do Piauí. Em relação aos produtos importados pelo Piauí, nós temos alguns produtos como o ferro, né? A gente tem aqui que o ferro e seus derivados, eles são os produtos mais importados pelo Piauí, né? Como a gente aqui, o estado tem essa necessidade, tem essa deficiência, não possui esse produto suficiente, então a saída no caso é comprar de outros países. E aí, quem será o nosso maior fornecedor desses produtos? Através da pesquisa, a gente conseguiu concluir que a China também, né, ela é quem ganha em primeiro lugar. É um dos países que mais importa, né, ferro e seus derivados para o Piauí. Mas não tem só a China, a gente tem vários outros países também. Mas ela, né, ela ganha com folga esse patamar, esse ranking, como fornecedor, né, de produtos para o Piauí. Além da China, tem também outros países, como Turquia, Rússia, Estados Unidos, Reino Unido, Israel, por aí vai. Só que quem lidera, no caso, o ranking dos países fornecedor desses produtos para o Piauí também é a China. Bom, o que a gente pode perceber é que o nosso Piauí, ele exporta mais do que importa. Ou seja, o Piauí, ele vende mais produtos, um valor maior de produtos do que o que ele compra. Então, nesse caso, deu para concluir que o Estado, ele teve um superávit, um valor superávit, né, referente a essas transações. E por quê? Porque ele consegue vender mais, né, o seu produto do que comprar produtos de outros lugares. Nesse caso, né, o lucro, ele não tem tanta despesa de importação como ele compra, né, no caso, nesse caso ele tem maior número de exportação do que de importação,
certo? Então, era isso. As minhas referências foram o site da Fazcomex, né, sobre importações, e da Fazcomex sobre exportações. Muito obrigada a todos, e agora a gente vai ficar com o nosso próximo tema. Bom, pessoal, vamos falar aqui um pouco sobre se a infraestrutura aqui no estado do Piauí é adequada ou não para suprir o escoamento de vendas e recebimentos do exterior. Não. Minha resposta é não. Por quê? O que poderia melhorar? Dá para ver no artigo como fala: promover uma discussão sobre a oferta de infraestrutura é um aspecto relevante com diversos países. De acordo com a pesquisa da Fundação Dom Cabral de 2014, a incidência dos custos logísticos no Brasil é entrave para o desenvolvimento do país, pois se comparado com outras nações, ainda se necessita de um melhor desempenho dessas operações, principalmente no transporte. Ou seja, a gente vai aprofundar muito sobre o transporte. Por que o transporte? Porque é o ponto-chave para que consiga ter um recebimento e uma boa exportação. No estado do Piauí, pertence a uma região do nordeste do país, que possui uma área de 251 mil km² e uma linha litorânea de 66 km. Ou seja, só um contexto aqui do Piauí. E voltando a falando em transporte, a utilização do transporte. O estado do Piauí tem seu foco produtivo em cadeias agroindustriais como caju, soja, canaúba, algodão e entre outros. Em matérias de exportação, os maiores destacados são a soja, 64,59%, seguida de cera de canaúba. Como nós sabemos, né, a soja está liderando aí as exportações aqui no Piauí, através da agricultura, né? E o que a gente vê muito fica pesado em cima do transporte, em cima das rodovias, das estradas, que está dando essas dificuldades ainda hoje aqui no Piauí, tendo essa dificuldade, o que poderia melhorar nessa infraestrutura, né? Vamos falar um pouco agora da importância, né, do transporte na infraestrutura. Na origem dos problemas estruturais estão as questões de priorização de investimentos governamentais, regularização, fiscalização e custo capital, que leva o país à dependência exagerada de modal rodoviário, com consequências baixas de índices produtivos, e elevado nível de insegurança nas estradas, baixa eficiência energética e altos níveis de poluição ambiental. Ou seja, o que está precisando? O que está mais precisando? De investimentos governamentais, que é o que gera para poder melhorar as estradas. Regularização vem de onde? Vem tudo do governo. O governo regularizar mais, colocar o fiscal de obras correto. No que adianta tampar os buracos das estradas quando é na época de escoamento da safra. Essas dificuldades, maioria do mundo, a gente temos ver na prática hoje em dia como é que tá as estradas aí, as dificuldades que passa para fazer esse escoamento. Isso é muito difícil. Então é um negócio que acaba ficando ruim para o estado. Ou seja, se tivesse conseguisse um transporte melhor, conseguisse adaptar um negócio, o governo se incentivar mais
em conseguir arrumar melhor as estradas para a gente conseguir um escoamento melhor da produção. Notando aqui, entre as diversas atividades logísticas, o transporte é a principal preocupação das empresas, uma vez que representa a maior parcela do custo logístico final. Que seria a maior preocupação das empresas? Seria o transporte, né? Que é o que realmente, como eu já estou repetindo, é o que leva o seu alimento para sua casa, e também é o que exporta também. Aí, outra consequência preocupante é a escassez de investimentos, que é onde eu acabei, falei bastante, investimento principalmente do governo, e atrair o governo, incentivar com fazendo estradas, regularizando as obras, e não apenas colocar uma empresa qualquer para fazer essas obras e não ter um fiscal lá para ficar fiscalizando, para essa obra for uma obra mesmo de qualidade, porque a gente sabe hoje e vê que os transportes de escoamento, principalmente escoamento para exportação, de importação, mas é para exportação que a gente vê mesmo na prática, que é muito pesado os caminhões, e não tem, então tem que ser umas estruturas bem reforçadas. Então, ponto-chave da infraestrutura seria o que? Transporte é o ponto-chave. Bom, o que leva ao transporte? Ter rodovias boas, estradas boas, conforto, segurança, é o que leva hoje para essa infraestrutura do transporte. E isso, e a maior influência através disso é do governo, dos incentivar e investir mesmo, porque aí hoje o Piauí depende muito, é um dos estados do Nordeste mais produtivo de soja, principalmente. Então tem que, de obrigação, o governo ver o lado da infraestrutura em questão dos escoamentos e importação ao mesmo tempo dos produtos. Muito obrigado.